Graça e paz, amada igreja, graça e paz a cada irmão, a cada irmã. É com muita alegria que nós vamos trazer aí mais uma semana aí de estudos dos pequenos grupos da IBPAM. É com muita alegria que eu estou trazendo essa parte, esse capítulo 8, para compartilhar com os irmãos. Nós estamos seguindo aí no estudo sobre o livro, do livro escolhido, A Busca da Santidade. Nós já estamos no capítulo 8 e cada capítulo Deus tem nos edificado, tem trazido coisas novas, entendimentos novos. Estamos sendo renovados pelo Espírito Santo, renovados em santidade, estamos sendo desafiados, provados um pouco mais para buscarmos a nossa santidade, essa santidade que nós encontramos nesse reino e saímos do reino de pecado e entramos nesse reino de justiça, um reino que é nosso, que está sobre o governo de Deus, está sobre o governo de justiça, que nós estamos lado a lado, unidos em Cristo Jesus ressuscitado. É com grande alegria que eu trago, mais um estudo aí para mais uma semana dos pequenos grupos. Nós vamos falar, o tema dessa semana é obediência, não vitória. O tema está lá no capítulo 8, como já dito, e tem como versículo principal, versículo tema, que está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 13, que diz assim: se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Glória a Deus, Que nós possamos permanecer nessa palavra. Nós vimos no capítulo 5 e no capítulo 7, e estudamos que Deus nos libertou daquele reinado de pecado e nos uniu a Cristo Jesus. E nós estamos nesse novo reino de santidade. E além disso, nos deu o Espírito Santo, esse que habita em nós. E esse Espírito Santo nos revela os pecados e dá-nos o desejo do nosso coração e vivemos em santidade. E nos ajuda nessa batalha diária. Como o Espírito Santo é maravilhoso, meus irmãos? Nos ajuda a prosseguir, nos ajuda nessa batalha diária de santidade. E isso para nós é fundamental para nós prosseguirmos. E uma expressão muito utilizada no capítulo anterior, se você se recorda, é a expressão pelo Espírito. Pelo Espírito que habita em nós, que nos habilita a matar nossas corrupções. É pelo Espírito. Entretanto, neste capítulo, o autor trouxe uma responsabilidade para nós. Trouxe a nossa responsabilidade de mortificarmos as obras do corpo. Assim é que o apóstolo Paulo nos exorta lá no versículo que nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 13, que isto pertence ao homem, essa responsabilidade pertence a nós. E como o autor esclarece muito bem, explicado através desse capítulo, que é um dos menores capítulos, Deus nos incumbiu uma responsabilidade direta de vivermos uma vida santa, de mortificarmos as obras do corpo. Ou seja, é nosso dever. Além de confiar no poder do Espírito Santo, é de nos posicionarmos contra as obras da carne. E se nós observarmos, irmãos, repetidas vezes e várias vezes, nós somos exortados a assumir a nossa responsabilidade por um viver santo. Isso é algo que não pode sair das nossas mentes. Devemos agir nesse sentido. E se você observar também, Paulo exortou aos Colossenses a respeito disso. E ele disse assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E esse versículo está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Vejamos também que Paulo escreveu aos Hebreus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolva. E corramos
com perseverança a corrida que nos é proposta. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Nos ensina nesse versículo que a santidade é uma corrida de perseverança e nós temos a responsabilidade de nos esforçarmos nessa corrida dessa vida cristã. E nessa corrida nós teremos que submeter a Deus e resistir ao diabo. Fuja do diabo, fuja dele, resista ao diabo, se submeta a Deus. Não esqueça disso, meu irmão. Portanto, se submetam a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. É que está escrito lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Empenham-se nesse sentido, meu irmão. É necessário empenhar-se. Todo esforço é necessário. Dirija-se à nossa vontade. É algo que devemos decidir fazer. Pedro afirmou isso. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 14. O autor, nesse capítulo, ensina a nós que não é simplesmente deixar tudo com o Senhor. Vou deixar tudo com Deus, ele vai resolver tudo. Não. E ele vai combater o pecado em nossas vidas. Não, meu irmão, não é isso. E ele mesmo ilustra que já interpretou essa dependência pelo Espírito Santo de forma equivocada, que não deveria fazer qualquer esforço, que não tinha qualquer responsabilidade. Mas ele demonstra que esse pensamento foi equivocado. Ele exorta que não é assim que devemos agir, pois não é assim que Deus faz as coisas. Ele providencia o necessário para a nossa vida de santidade, mas dar-nos a responsabilidade de utilizarmos as suas provisões. Devemos depender do Espírito para a mortificação das obras do corpo, como Lloyd Jones observa na sua exposição sobre o versículo que nós lemos hoje, que é o tema desse capítulo 8. Do capítulo 8, que é referente ao capítulo 8, versículo 13 de Romanos. E é o Espírito Santo que diferencia o cristianismo do moralismo, do legalismo e do falso puritanismo. Ele ainda, na sua conclusão, diz assim: é porque não sou deixado entregue a mim mesmo, é porque não estou em total desespero, visto que o Espírito está em mim. Eu sou exortado a operar a minha salvação com temor e tremor. O Espírito está operando em mim para me fazer tanto querer como efetuar. Olha aí a responsabilidade, irmão. Tanto querer santidade, e como efetuar os atos, a responsabilidade da santidade. E olha, irmão, nunca se queixe, minha irmã, nunca se queixe da falta de capacidade e de poder. Não. Nossa dependência do Espírito Santo não visa encorajar uma atitude de eu não posso fazer, mas uma atitude, eu posso fazer isso através daquele que me fortalece. Sejamos cientes, se pecarmos é porque escolhemos pecar. Temos tal capacidade de dizermos não à tentação. Não fuja, hipótese alguma, da sua responsabilidade. Na hora de enfrentarmos nossa condição diante das tentações, deixamos o termo de vitória e derrota para descrever o nosso progresso de santidade. E trocamos esses termos por obediência e desobediência. Observe, quando nós usamos o termo derrotado por um pecado, estamos inconscientemente fugindo da nossa responsabilidade, algo fora de nós. Mas se usarmos o termo desobediência, estamos colocando a responsabilidade pelo nosso pecado diretamente sobre nós.
Podemos de fato ser derrotados, mas a razão dessa derrota é que escolhemos desobedecer, escolhemos dar guarida a pensamentos sensuais, alojar ressentimentos ou encobrir um pouco a verdade. Podemos concluir que somos responsáveis pelos nossos pensamentos, atitudes e ações. De fato, se morremos para o reino do pecado, não estamos mais sobre este domínio. Vivemos no reino de Deus, junto ao Cristo ressuscitado. Nesse grande poderio, nos deu o Espírito Santo para atuar em nós. Por fim, se quisermos fazer algum progresso na nossa busca de santidade, precisamos aceitar a nossa responsabilidade e compreendermos a adequada provisão de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ore por isso. Busque isso. Busque essa responsabilidade. Busque essa santidade e responsabilidade, sabendo que Deus manda a adequada provisão no momento certo, na hora certa. Busque por isso. O autor nos ensina nesse capítulo, de forma tremenda, como nós devemos temer e tremer diante dessa salvação que Deus tem nos dado. E é que o Espírito Santo possa brotar em ti, possa fazer em ti querer e efetuar essa responsabilidade de buscar a santidade. Por isso, tem um ótimo PG, tem uma ótima aula hoje que os líderes possam te ensinar, possam compartilhar com vocês, que vocês possam partilhar o que vocês entenderam através desse vídeo, que vocês possam crescer. Nós estamos crescendo juntos, nós estamos buscando junto e logo veremos e já estamos vendo o poder de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo tem mudado em tudo, nossas decisões, o que a gente fez ontem nós não queremos fazer, nós queremos mudar o nosso hoje, nós queremos mudar o nosso futuro. Por isso, Deus abençoe e obrigado e tenha um excelente PG nessa semana. Um abraço, Deus abençoe, graça e paz.